Programa Ilumina. Nós vamos hoje falar no programa Ilumina, que Jesus falou: vós sois a luz do mundo, e é por isso que nós estamos aqui. É verdade. Para iluminar. Então, eu vou trazer um pouquinho hoje, nós vamos falar sobre paternidade e vamos falar sobre a passagem do filho pródigo. A passagem do filho pródigo, ela é extensa, nós podemos falar sobre essa parábola em vários sentidos. Mas hoje vamos falar sobre o pai dessa história, sobre o papai, o paizinho. Jesus falou essa parábola no livro de Lucas, capítulo 15, que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. E tornando em si, diz: Jornalheiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padecendo fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque este é meu filho. Estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Que lindo, né? E diz assim, olha, no versículo 21, que o pai, né? No versículo 20, perdão, levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e vestido. Eita, que lindo! Muito forte esse versículo. Né? Então você, papai está te esperando. Deus tem pressa. Aliás, Deus nunca tem pressa, né? Que ele não perde a hora, mas ele é desejoso para que você volte. Quando nós falamos Deus tem pressa, falando no contexto, Deus está ansioso pela sua volta. Você que está distante do Senhor, dos planos do Senhor, dos propósitos do Senhor, o Senhor tem pressa que você volte. Às vezes, por estarmos na igreja, achamos que estamos com Deus. Não é isso. Deus quer um aconchego maior conosco. Ju, você tem alguma experiência em relação a Deus e você, por ser filha e pai, esse contexto de paternidade? Eu tenho. E tenho várias experiências, né? Sempre que eu tentei me afastar dele, ele sempre vem com o amor dele, sabe? E é tão gostoso poder saber que a gente tem um pai, né? Amém. E saber que ele tá o tempo todo ao nosso lado, nos mostrando o caminho, sabe? E não é só a gente, como você falou, né? Não é só a gente vir para a igreja, a gente tem que entender quem a gente é em Deus, né? Amém. Porque se você não entende quem você é em Deus, fica difícil você reconhecer que Deus, ele é pai, né? Verdade. E aí, mas quando a gente entende que ele é o nosso pai, que ele mora com a gente, aí a gente se entrega a ele, a gente se entrega ao amor, se envolve no amor dele. E eu posso ter certeza que não há um amor melhor, incomparável. Né? Temos muitas
experiência para compartilhar, mas eu lembro de uma muito forte, que foi um momento bem difícil que eu passei e eu comecei a funcionar igual na igreja, né? Pregar, orar. Ninguém percebia nada, mas dentro de mim, Deus sabia que tinha algo que não estava muito bem. E eu fiz um retiro de 3 dias, eu fui para um lugar bem distante, aqui mesmo na Noruega, um retiro, um lugar que é só para receber pastores e líderes que estão cansados. E ali naquele lugar, eu fiquei pedindo a Deus, Senhor, fala comigo, eu preciso que Tu se apresente a mim de forma íntima. Estou cansada, eu estou funcionando, mas não está bem comigo. Alguma coisa estava errada. E o Senhor falou, nesses dias, o Senhor falou tremendamente. E cada vez mais eu tenho certeza que quando nós decidimos buscar Deus, Ele se apresenta como Pai, sempre. Não importa, Deus é amor, Ele é compassivo, misericordioso, amoroso, Ele é longânimo, mas somos nós que perdemos. Sim, com certeza. Porque Ele tá o tempo todo, né? Nos buscando, né? Só que às vezes a gente com essa mentalidade, porque o meu pai, ele fez algo comigo, o pai terreno, né? A gente se priva de buscar o Senhor. A gente se priva de querer ter Ele com a gente, porque a gente às vezes quer comparar Deus com o homem da terra, né? Mas Deus, Ele é incomparável, né? Então você está falando que às vezes o nosso pai, né, o nosso genitor, ter falhado conosco, nosso pai carnal, por não ter cumprido bem o papel dele de pai, nós comparamos Deus a esse homem que é o nosso pai. É isso mesmo. E às vezes fica a desejar a Deus porque nós achamos que Ele vai ser igual. Vai ser igual, né? E fica essa comparação, né? Só que quando a gente entende que Deus é incomparável, né? E aí, quando a gente tem esse entendimento, aí tudo muda, né? Tudo muda, tudo flui na nossa vida, porque a gente sabe a nossa identidade mesmo, né? Então, a gente não vai ficar nessa luta, né? Mas, pelo contrário. Mas você teve alguma experiência de reconciliar com o seu pai por alguma situação que aconteceu, sabendo da sua identidade em Deus? Teve alguma experiência? Tive uma com meu pai, posso citar um exemplo aqui, né, que aconteceu várias situações com o meu pai, o genitor, né, que quando eu vim, depois do discipulado que eu tive, né, eu não acreditava no perdão, e quando eu perdoei meu pai, né, eu entendi quem era Deus de verdade, né, e aí eu entendi, não, se eu fui capaz de perdoar o meu pai, eu tenho que me entregar a esse Deus, ao meu pai de verdade. E aí eu entendi isso, né? Que o Senhor, antes mesmo de eu ter sido gerada no ventre da minha mãe, Ele era o meu pai, né? E isso mudou completamente a minha vida, completamente. Né? Então, a importância de entender quem é Deus, quem somos nós e as pessoas que estão ao nosso redor, né? São pessoas falhas porque nós somos falhos. Então, quando entendemos que é preciso perdão, porque que houve perdão? O pai, ele nem precisou da história, né, do filho pródigo, ele nem precisou que o filho pedisse perdão, ele já tinha perdoado, ele estava esperando o filho ansiosamente, assim é Deus conosco. Nós precisamos do perdão do pai, mas ele não depende do nosso perdão para nos amar. Somos nós que precisamos do perdão de Deus para nos aproximarmos dele. Então essa passagem do filho pródigo nos dá várias lições. E nós podemos esmiuçar essa história com vários tópicos. Esse um pouquinho sobre a paternidade, porque também a paternidade se trata de várias coisas, de várias situações, de vários processos pelo qual nós devemos passar e entender que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Jesus só deu esse exemplo aqui para mostrar quão misericordioso Deus é. Ele dá, Ele é dador. Você vê que nessa passagem Ele deu, Ele não fez questão, eu quero. E tem filhos de Deus que ainda não sabem da importância de Deus, de ter Deus. E só quer saber das coisas do que Ele pode proporcionar.
Só quer Deus me abençoa, verdade, Deus verdade. me guarda, Deus abre a porta, Deus me livre, e Deus, mas não tem Sim. aquele momento de dizer assim, não, eu preciso ter Deus como pai, meu Sim. pai, o meu amado pai. Pai, estou aqui, não porque eu quero algo. Pode até estar precisando, mas eu não vim aqui porque eu preciso de algo. Eu vim aqui por ti, Pai. Eu vim aqui por ti, Deus. Então, o coração contrito e humilhado, Deus jamais desprezará. Ele vai dar, Deus dá. Ele não tem problema de dar porque Ele é dador. Ele é dador, Ele vai dar. Agora, até Ele, só aqueles que realmente têm um coração de filho para amá-lo, acima de tudo e de todos. Esse daí é o desafio para nós como cristãos. E não compará-lo ao homem, como você falou. Não, de maneira alguma, né? De maneira alguma, porque Deus é incomparável, né? Amém. Incomparável, não existe amor maior, né, do que o dele. Amém. E eu passei por várias experiências para que eu resisti isso, né, a esse amor. E passei por várias experiências para entender quem Deus era de verdade, que o amor dele era acima de qualquer coisa, acima de tudo, né? Acima da minha vida, dos meus sonhos, de tudo mesmo. E eu louvo a Ele por ter me dado essa oportunidade, né? Assim como o filho pródigo, né? Que ele estava ali de braços abertos, né? E eu louvo a Ele por Ele ter me dado essa oportunidade. Eu me sinto como uma filha pródiga, né? Também. Voltando. E quem não, né? E quem não? E quem não teve esses momentos? Porque nós temos momentos de ter que voltar a Deus, voltar sempre a Deus. Ele está sempre disposto a nos receber de volta. Sim. Por isso você que está nos assistindo nesse momento, esse é o momento de voltar-se a Deus. E voltar-se a Deus é aquela intimidade, Ele quer mais de você. Então não perca tempo, volta com pressa. Porque o Senhor quer te abraçar, quer te pôr umas vestes novas, um anel no dedo, isso é honra. Os teus pés cansados, Ele quer refrigerar a tua alma, mas voltando, não vamos buscá-lo pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é, por quem Ele é, amém? Podemos orar por você nesse momento. Gostaria que Juliana fizesse uma oração, amém, pela pessoa que está nos ouvindo agora nesse instante, amém? Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que o Senhor vá de encontrar cada uma das pessoas que vão assistir esse vídeo, Senhor. Pai, que o Senhor venha dar um entendimento a essas pessoas, que o Senhor é um Pai verdadeiro, amém, que o Senhor é um Pai que ama, um Pai que acolhe, amém, o Senhor não é um Pai que julga, mas é aquele Pai que sempre vai nos aceitar, assim como na Tua palavra fala que o Senhor está de braços abertos, Pai. Senhor, que o Senhor receba cada uma dessas pessoas, que essas pessoas venham te amar, Pai. Venham reconhecer que o Senhor é o verdadeiro Pai, amém, Senhor. Que não olhe para ti somente com aquilo a qual o Senhor tem a nos oferecer, mas aquilo a qual o Senhor é. Quem o Senhor é, Pai. Amém. Senhor, nós te glorificamos porque nós cremos, Senhor, amém, que essas vidas que irão assistir a esse vídeo serão tocadas pelo amém, Teu Espírito, Pai. Que essas pessoas irão conhecer o Teu amor, assim como eu, assim como a pastora Ana conhece, Pai. Que essas pessoas venham ser envolvidas no Teu amor, Abba. Amém. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Que o Teu amor possa atrair essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, te peço por todos eles que estão assistindo e por quem eles estão assistindo também, seus familiares, seus amigos, intercedendo pelo enfermo, pedindo uma porta de trabalho aberta, Deus. Nós te agradecemos pelo que Tu és, mas sabemos que Tu também é um Pai dador, que supre todas as nossas necessidades. E Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor, que está agora nos ouvindo e nos assistindo. Abençoa, sela com Teu sangue, amém, Senhor, e ser com cada um deles. No nome poderoso de Jesus, abençoa, Senhor, a Noruega e abençoa a nação de cada um que está assistindo esse vídeo nesse momento. No nome de Jesus, amém. Obrigada, Ju. Obrigada por participar desse programa. Ilumina. Então vamos ser luz aqui na terra. Onde nós for, a gente tem que ser luz. Amém. Seja luz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém.